de não ter a natureza humana, de não ser gerado pelo homem, mas sim gerado pelo poder do Espírito Santo. Apesar de Jesus ter a sua humanidade, sendo Deus, mas teve a sua humanidade, né? Foi tentado em todas as coisas, mas não conheceu o pecado e não pecou. Então, se fosse para ser assim, você teria que ser um Jesus. Mas só que Adão era o representante de toda a humanidade, de toda geração. Só havia dois, Adão e Eva, e deles dois, eles tinham que multiplicar para encher a terra. Então Adão, nesta posição excelente, feito imagem e semelhança de Deus, sendo santo, sendo puro, sendo capaz de concordar e capaz de fazer a vontade de Deus sem esforço nenhum. Adão, ele despreza essa posição excelente. Porque não é pelo fato, mas pela soberania de Deus, Adão estava também sujeito a pecar. Não que nele estava o pecado, ele não estava o pecado. Mas Adão, ele tinha a capacidade de decidir. Ele tinha a capacidade de decidir. Inclusive, eu quero até lembrar aos nossos irmãos o que aconteceu com Jesus. O que é que Satanás queria que Jesus fizesse no deserto? Que Jesus pecasse. Mas Jesus ficou firme. Satanás venceu. Adão foi feito puro, justo, santo, capaz de concordar com a vontade de Deus. Mas só que ele desprezou essa posição excelente, e ele não valorizou e não reconheceu essa posição. E foi aí que Adão deu ouvido a Satanás, que todos nós conhecemos a história de que se encarnou em uma serpente. Porque, queira ou não, ele foi seduzido. A ordem foi dada, porque às vezes uma pessoa pode dizer assim, a culpada foi a mulher. Não, mas o responsável era Adão. E quando Adão submeteu-se à livre vontade ao pecado de desobedecer, porque o problema, irmãos, não estava, né, não era nem no fruto, que inclusive até hoje tem especulações do que era o fruto. Tem uns que alguns diziam que era maçã, né? Tem filmes e novelas que colocam a maçã, já tem outro fruto e tal. A questão não entra, a questão do fruto, tem muitas especulações. A questão aqui foi a desobediência. Ele desobedeceu. Ele tinha a capacidade de obedecer a Deus. Adão tinha a capacidade de dizer assim, não. Ele tinha essa capacidade de concordar com Deus e de concordar em fazer a vontade de Deus. Adão tinha. Mas só que ele cedeu. E quando Adão cede por livre vontade ao pecado, é aí que vem o maior problema da humanidade. Que por causa de Adão, toda a raça humana herdou o pecado de Adão. É por isso que Romanos está escrito: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o maior problema do homem é o pecado.
É o maior problema que assola a humanidade, é o pecado. Devido à falha dos nossos pais lá no início, só tem um para decidir no pênalti se o time ganha ou não. Aí tem aquele jogador. Se aquele jogador perdeu o pênalti, não foi só ele que perdeu, foi todo o time. Eu estou fazendo essa analogia exatamente a questão de Adão. Adão cedeu, pecou, sofreu a consequência, e toda a sua consequência veio sobre a raça humana. E esse ficou sendo o maior problema da humanidade, o pecado. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. E devido Adão ter submetido, assim veio a morte, veio a maldição. Devido a esse pecado, houve a separação de Adão, Deus, que era a sua verdadeira vida. E assim ele corrompeu toda a sua natureza e mereceu a morte corporal e espiritual. E tudo isso que Adão recaiu sobre Adão, recaiu sobre nós, recaiu sobre eu, sobre você que está me escutando, recaiu sobre nós a morte corporal e a morte espiritual. É por isso que nós temos que entender que o maior problema da humanidade é o pecado. É o pecado. Depois que Adão pecou, toda a faculdade de Adão foi infectada pelo pecado. Pastor, como que faculdade é essa, pastor? Toda a capacidade de Adão foi infectada pelo pecado. Mente, sentimentos, desejos, ações, tudo isso foi contaminado pelo pecado, porque Adão, ele tinha a capacidade de obedecer a Deus, não só externamente, mas como também na mente, nas emoções, nos sentimentos. Adão, antes de pecar, ele não tinha mau pensamento. Adão, antes de pecar, ele não tinha maus desejos. Adão, antes de pecar, ele não tinha sentimentos ruins. Por quê? Porque ele era puro. Ele tinha a virtude de Deus, ele tinha os atributos comunicáveis de Deus, era santo, era puro, e ele conseguia fazer a vontade de Deus externamente e na sua mente. E quando Adão pecou, a imagem de Deus ficou distorcida. É por isso que hoje eu e você, e nós, às vezes nós temos pensamentos ruins. Nós temos desejos ruins. Vontades ruins. Por mais que nós não possamos realizar algo contrário a Deus, mas queira ou não, toda a nossa natureza está contaminada por causa do pecado de Adão. Por favor, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7.